O preço da traição. Deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal se acreditas que a justiça sempre prevalece. E não te esqueças de deixar a tua opinião nos comentários. Achas que a vingança é um prato que se serve melhor frio? Ele parou à frente dela, o homem que ela tinha amado durante uma década, com os olhos tão frios quanto o mármore dos pisos do seu apartamento de luxo em Lisboa. Proferiu as palavras que destroçaram o seu mundo. Eu quero o divórcio. Ao seu lado, a sua bela e jovem assistente sorriu com uma vitória completa. Ele pensou que deixava a sua esposa sem nada mais do que um coração partido e uma miséria. Pensou que tinha todo o poder, todo o dinheiro e os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. O que ele não sabia era que a mulher tranquila e sem pretensões que estava a descartar era a sobrinha favorita de Damião Vasques, um homem sussurrado com medo e reverência nos cantos mais obscuros do direito corporativo. Era um fantasma multimilionário que não só ganhava casos, mas acabava com dinastias. E para Damião Vasques, a família era tudo, a traição no chiado. O ar no apartamento, normalmente impregnado com o aroma das peônias frescas de Clara Beirão e o jazz suave de que ela gostava, agora sentia-se denso com um silêncio arrepiante. Era o tipo de silêncio que precede uma tempestade, pesado e sufocante. Mateus Aguiar, seu marido durante 10 anos, estava à sua frente. O seu fato feito à medida parecia mais uma armadura do que uma peça de vestuário. Tinha aquela expressão no rosto, a mesma que punha, mesmo antes de fechar um negócio implacável, uma mistura de ambição distante e foco predador. Clara outrora achou isso emocionante. Agora a aterrorizava. "Clara, temos de falar", começou. A sua voz desprovida da calidez na qual ela tinha construído a sua vida. "Claro, Mateus. Está tudo bem na empresa?", disse ela, instintivamente movendo-se para lhe afrouxar a gravata. Um ritual que ela tinha realizado milhares de vezes, mas ele afastou-se. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, que se sentiu como uma bofetada. "Isto é sobre nós", disse, o seu olhar indo em direção à janela panorâmica que dava para as luzes da cidade de Lisboa. Ele nem conseguia olhar para ela. Já não funciona há algum tempo. O coração de Clara começou um ritmo frenético e doloroso contra as suas costelas. "De que é que estás a falar? Estamos bem. Estávamos a planear uma viagem para o Algarve." "Estavas tu a planear, Clara?", ele a corrigiu, finalmente encontrando os olhos dela, que eram árticos. "Eu tenho estado preocupado. Eu conheci alguém." As palavras flutuaram no ar, grotescas e estranhas. Clara sentiu o sangue a escoar-se do seu rosto. Isto não podia estar a acontecer. Eram Mateus e Clara, o casal de ouro. Ela tinha renunciado à sua promissora carreira como designer de interiores para o apoiar através do seu mestrado. Ela tinha organizado inúmeros jantares para encantar os seus superiores e tinha gerido a vida dele com um cuidado meticuloso para que ele pudesse concentrar-se na sua ascensão meteórica numa prestigiada firma de capital privado. Ela era a base sobre a qual ele tinha construído o seu império. "Quem?" A palavra foi um sussurro abafado. Como se fosse um sinal, a polida porta de mogno do apartamento abriu-se. Entrou Andréia Soares, a analista júnior de Mateus. Ela era tudo o que Clara já não era. Astuta, elegante, a sua ambição era um campo de energia palpável. Usava um vestido incrivelmente caro e inapropriado para uma simples visita. Caminhou não para a sala de estar, mas diretamente para o lado de Mateus,
a sua mão a deslizar possessivamente na dele. O gesto foi uma declaração de guerra. Andréia! A voz de Clara quebrou-se. A traição foi um golpe físico que lhe tirou o ar dos pulmões. As inúmeras noites no escritório, as viagens de negócios, a repentina password no seu telemóvel. Tudo se uniu numa verdade monstruosa e inegável. Eu quero o divórcio, declarou Mateus como se falasse de um relatório trimestral. Eu instruí o meu advogado para preparar os papéis. São muito generosos considerando tudo. Eu dou-te o apartamento na Avenida da Liberdade e um pagamento único é mais do que justo. Andréia sorriu, um pequeno e cruel esgar nos seus lábios. Não sejas dramática, Clara. Não trabalhas há anos. Tens vivido do sucesso dele. Isto é um paraquedas de ouro para uma vida que nem sequer construíste. Essa foi a gota d'água. O dique cuidadosamente construído da compostura de Clara rebentou. Fora! Sibilou, a sua voz a tremer com uma fúria que não sabia possuir. Os dois fora da minha casa! Tecnicamente, disse Mateus, a endireitar a gravata com um movimento de vaidade. É a minha casa. Cada ativo está em meu nome. Uma precaução na qual o meu pai insistiu. Legalmente, verás que tens muito poucas hipóteses a qualquer coisa. Aceita o acordo. É a jogada inteligente. Lançou-lhe um cartão de visita sobre a mesa de centro. Dr. Vitor Matos, o meu advogado. Que o teu advogado lhe ligue. Depois virou-se e, com Andréia agarrada ao seu braço, saiu da vida que tinham construído juntos, deixando Clara sozinha no silencioso e cavernoso espaço que já não era o seu lar. As luzes da cidade esbateram-se através das suas lágrimas. Ele pensou que lhe tinha tirado tudo, que a tinha deixado indefesa, sem um cêntimo e destroçada. Mas ele tinha cometido o erro de cálculo mais grave da sua vida. O cartão de visita na mesa pareceu um insulto final. Mas enquanto Clara olhava para ele, uma memória surgiu, uma promessa feita há muito tempo por um homem que raramente as fazia. O seu tio, tranquilo e recluso, aquele a quem a sua mãe sempre lhe tinha dito para ligar se alguma vez se metesse num problema a sério. O mesmo a quem Mateus tinha conhecido uma vez há anos e tinha descartado como um velho acadêmico sisudo. As lágrimas de Clara pararam. O tremor nas suas mãos acalmou, substituído por uma fria determinação. Mateus tinha um advogado poderoso, mas ela tinha a família. Pegou no seu telemóvel, os dedos a voar pelo ecrã, para encontrar um número que não tinha marcado há mais de 5 anos. O que é que tu farias no lugar de Clara? Comenta a tua resposta. A Guerra Fria, de Damião Vasques. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de dor e ansiedade. Clara ficou com a sua amiga, Inês, num acolhedor apartamento que se sentia simultaneamente como um santuário e uma jaula. Os documentos oficiais chegaram através de um estafeta com cara de pedra. Estendendo-os sobre a mesa de jantar de Inês, o jargão legal era como uma língua estrangeira, mas os números eram brutalmente claros. A oferta de Mateus, a que ele tinha chamado generosa, era um insulto cuspido na cara da sua história partilhada. Ele ofereceu-lhe o apartamento em Cascais, que ela sabia que estava cheio de dívidas de uma recente renovação, e um pagamento único de 250 mil euros. No contexto do seu estilo de vida e das dezenas de milhões que Mateus geria e ganhava, era menos do que um erro de arredondamento. Era o que ele poderia gastar num carro ou em alguns relógios. O apartamento de cobertura, a coleção de arte que ela tinha curado minuciosamente, a sua carteira de ações, as suas poupanças. Tudo foi reclamado por ele, protegido por um acordo pré-nupcial
que a tinham pressionado a assinar dias antes do seu casamento, dizendo-lhe que era uma mera formalidade para o negócio da sua família. Isto é uma piada, Clara, disse Inês com os olhos a arder de indignação enquanto digitalizava as páginas. Ele está a tentar pagar-te como a uma assistente despedida, não como a mulher que foi a sua parceira durante uma década. Ele disse que está tudo em nome dele, sussurrou Clara, a traçar o papel timbrado do escritório de advogados. Matos, Garcia e Associados. Parecia caro e intimidante. Disse que eu não tenho direito a nada. Isso é o que o seu advogado tubarão quer que tu acredites, insistiu Inês. Tu tens de lutar contra isto. Não podes deixar que ele te faça isto. A luta parecia impossível. Clara sentia-se como um bote a remos apanhado na esteira de um superiate. Mateus tinha o dinheiro, as conexões e a agressão. Ela tinha um diploma de designer inativo e um sentido de autoestima em declínio. O nome no cartão de visita, Dr. Vitor Matos, era conhecido pelas suas táticas de terra queimada. Ele não só ganhava, ele humilhava os seus oponentes. Naquela noite, incapaz de dormir, Clara encontrou-se a rever velhas fotos no seu telemóvel. Imagens dela e de Mateus nos seus primeiros dias, jovens, felizes, cheios de sonhos. Numa delas, estavam numa reunião de família por insistência da sua mãe. A um lado, parecendo desconfortável no ambiente informal, estava o irmão da sua mãe, Damião. O tio Damião era uma figura de mistério tranquilo na sua vida. Era o irmão mais velho da sua mãe. Um homem que tinha deixado a sua humilde vila de Setúbal para ir para Lisboa com uma bolsa de estudo e nunca tinha realmente regressado. Ele enviava presentes luxuosos, mas impessoais, para os aniversários e épocas festivas. Tinha comparecido ao seu casamento. Tinha ficado por exatamente 1 hora e tinha-lhes dado de presente um livro raro de primeira edição que Mateus tinha guardado de imediato. Mateus tinha sido desdenhoso. O teu tio é um excêntrico, Clara, com todo aquele dinheiro e veste-se como um professor de história. Mas Clara lembrou-se das palavras da sua mãe, ditas 1 mês antes de falecer. Clara, querida, se alguma vez te meteres num problema sério, o tipo de problema que se sente como se o mundo estivesse a acabar, liga ao Damião. Não sejas orgulhosa, apenas liga. Ele cuida da família. Sentiu-se como um último recurso, um apelo desesperado a um virtual desconhecido. O que é que ele podia fazer? Ele era apenas um advogado, não era? Provavelmente semi-reformado, a viver de velhas riquezas. Mas a crueldade de Mateus a tinha empurrado para além do ponto do orgulho. Estava no tipo de problema que se sentia como se o mundo estivesse a acabar. Com uma respiração profunda e estremecida, ela encontrou o número dele nos seus contactos. Estava simplesmente listado como tio Damião. O seu polegar pairou sobre o botão de chamada. Ela imaginou a sua voz distante e formal. Imaginou ter de explicar o seu vergonhoso fracasso conjugal. Quase recuou, mas depois imaginou o sorriso triunfante de Andréia e uma vara de aço de determinação se solidificou na sua coluna vertebral. Ela carregou no botão. Tocou 2 vezes. Sou Vasques. A voz era exatamente como ela se lembrava, profunda, tranquila e completamente desprovida de adornos. Havia uma quietude inquietante nela, como se existisse numa sala insonorizada. Tio Damião, sou Clara Castelo. Ela imediatamente se amaldiçoou por usar o apelido de casada. Clara Aguiar, quero dizer. Houve uma pausa, mas não foi uma pausa vazia. Sentiu-se analítica. Eu sei quem tu és, Clara. Faz muito tempo. Está tudo bem? A tua voz parece tensa. O Dick quebrou-se.
A dor e a fúria cuidadosamente contidas das últimas 48 horas derramaram-se dela. Ela contou-lhe tudo: o engano, a humilhação pública, Andréia, os insultantes papéis do divórcio, a reputação de Vitor Matos, as ameaças de Mateus sobre os ativos. Ela esperava que ele a interrompesse, que lhe oferecesse frases feitas. Mas ele apenas ouviu. O silêncio do outro lado da linha era absoluto, um recipiente perfeito para a sua dor. Quando ela finalmente terminou, a sua voz crua e rouca, houve outra longa pausa. Ela temeu tê-lo sobrecarregado, que ele oferecesse uma referência a um advogado de província e lhe desejasse o melhor. Clara, disse, e o seu tom tinha mudado. O desapego acadêmico tinha desaparecido, substituído por algo frio e duro como aço afiado. Onde é que tu estás agora mesmo? Estou em casa de uma amiga no centro. Fica aí, não assines nada. Não fales com Mateus nem com o advogado dele. Não respondas a nenhuma comunicação deles de todo. Um carro estará na morada da tua amiga amanhã de manhã às 9. Vai levar-te ao meu escritório. Temos trabalho a fazer. O teu escritório? Mas eu não posso pagar um advogado como... Ele a interrompeu, mas não de forma indelicada. Tu és filha da minha irmã. Tu és minha família. Não há custo. Mateus Aguiar cometeu um grave erro quando decidiu que tu eras um passivo que devia ser descartado. Está prestes a aprender como é um passivo real. Ele fez uma pausa, e naquele momento final, Clara compreendeu a fonte das lendas que o rodeavam. Amanhã começaremos o processo de desmantelá-lo. Ele desligou. Clara sentou-se na escuridão, com o telemóvel ainda pressionado contra o seu ouvido. Pela primeira vez em dias, ela não tinha medo. Sentiu um brilho de algo que não sentia há muito tempo. Esperança forjada na promessa de retribuição. O desmantelamento do império. O carro que chegou na manhã seguinte era um sedã preto, incrivelmente elegante, com vidros tão escuros que pareciam obsidiana polida. O motorista, um homem construído como um cofre, simplesmente abriu a porta a Clara, acenando respeitosamente, sem dizer uma palavra. A viagem por Lisboa foi suave e silenciosa, um forte contraste com a turbulenta tempestade na mente de Clara. Ela tinha esperado ser levada para um escritório de advogados padrão, talvez um andar num arranha-céus. Estava errada. O carro parou numa entrada privada e fechada em frente a um edifício histórico no bairro do Príncipe Real. Era elegante e discreto, sem placa, nada que indicasse o poder que residia lá dentro. O motorista acompanhou-a até a pesada porta de carvalho, que se abriu antes que ele pudesse bater. Uma mulher com um tailleur cinzento perfeitamente feito, à medida a cumprimentou. Menina Aguiar, o Sr. Vasques está à sua espera. Por favor, entre. O interior não era um escritório. Era um santuário de poder tranquilo, painéis de madeira escura, estantes do chão ao teto, cheias de textos legais encadernados em couro e clássicos de primeira edição, e um leve aroma a papel velho e chá Earl Grey. Era menos um escritório de advogados e mais a biblioteca pessoal de um rei. Levaram-na a um grande estúdio na parte de trás da casa, com vista para um jardim sereno e cuidado. Damião Vasques estava junto à janela, silhueta contra a luz da manhã. Era mais alto do que ela se lembrava, vestido não com um fato vistoso, mas com uma simples e perfeitamente cortada blazer e calças de lã, cor de carvão. Ele virou-se, e os seus olhos de um penetrante cinzento encontraram os dela. Havia uma amabilidade neles que ela não tinha visto antes, reservada apenas para ela. Clara, disse a sua voz agora mais suave. Lamento muito o que te trouxe aqui.
Ele fez um gesto para que ela se sentasse num dos profundos cadeirões de couro em frente a uma grande secretária de mogno. Sobre ela havia um único arquivo. A minha equipa já fez um trabalho preliminar. Clara estava atônita. A sua equipa? Mas eu liguei-lhe ontem à noite. Um sorriso tênue e fino tocou os seus lábios. Quando a minha família está envolvida, eu sou muito eficiente. Falemos de Mateus Aguiar. Durante a hora seguinte, Clara contou novamente a sua história, mas desta vez foi diferente. Damião interrompeu com perguntas precisas e incisivas. Não sobre os seus sentimentos, mas sobre os factos. Quando é que Mateus começou o seu próprio veículo de investimento? Qual era o nome da sua empresa holding no Panamá que ele mencionou uma vez? Quem eram os seus sócios comerciais mais próximos? Qual era o título oficial de Andréa Soares? Ele não tomou notas, mas o seu foco era absoluto, a sua memória aparentemente fotográfica. Quando ela lhe entregou o acordo de divórcio de Vitor Matos, ele digitalizou uma vez a sua expressão ilegível. Depois fez algo que a surpreendeu. Pegou na grossa pilha de papéis e, sem dizer uma palavra, deixou-a cair no cesto do lixo junto à sua secretária. Aquilo, disse com calma, é uma oferta feita por um homem que acredita que está a negociar com uma amadora. Ele não está. Está a negociar comigo. Ele inclinou-se para a frente com as mãos entrelaçadas sobre a secretária. Clara, eu preciso de ser claro sobre o que acontece a seguir. O caminho que estamos prestes a tomar não é suave. O senhor Matos e o teu marido vão jogar sujo. Vão tentar difamar-te, pintar-te como uma caçadora de fortunas vingativa. Vão mentir, ocultar ativos e usar todos os truques sujos no seu manual. Será desagradável. Ele fez uma pausa, os seus olhos cinzentos fixos nos dela. Mas eles cometeram 2 erros fatais. Primeiro, subestimaram-te a ti. Segundo, não têm ideia de quem eu sou. O meu nome não está em nenhum papel timbrado. Eu sou um sócio silencioso em 3 das firmas mais poderosas do mundo. Eu não lito disputas de trânsito, Clara. Eu reestruturo dívidas de nações. Eu lido com aquisições hostis para corporações que poderiam comprar pequenos países. Eu aconselho pessoas cujos nomes só lês nos livros de história. E quando eu lido com um caso pessoal, eu não perco. O peso das suas palavras assentou sobre ela. Este era o homem que Mateus tinha descartado como um acadêmico sisudo. Mateus acredita que a sua riqueza é uma fortaleza, continuou Damião, a sua voz a descer para um tom baixo e perigoso. Está prestes a descobrir que é um castelo de cartas num furacão. Não pediremos um acordo justo, não pediremos o apartamento de cobertura e uma parte da sua carteira. Esse é o jogo que ele quer jogar. Jogaremos um diferente. Ele pôs-se de pé e aproximou-se de um aparador, servindo-lhe um copo de água. O nosso objetivo é duplo. Primeiro, asseguraremos o teu futuro. Não com as sobras dele, mas com a metade completa dos ativos conjugais que ele ocultou ilegalmente. Segundo, vamos garantir que Mateus Aguiar compreenda sem margem para dúvidas as profundas consequências de trair a filha da minha irmã. Ele entregou-lhe o copo, a sua expressão, a mudar de ferro para um cuidado protetor. Isto será difícil para ti, mas não estarás sozinha. Eu tenho os melhores contabilistas forenses, detetives privados e mentes legais do continente. Eles agora trabalham para ti. Tudo o que eu preciso de ti é a tua confiança e a tua permissão para agir. Clara olhou para este homem, este enigmático motor que era o seu sangue. Nele viu não apenas um advogado, mas um protetor.
Viu a força de que a sua mãe sempre tinha falado. Lembrou-se da cara arrogante de Mateus, o sorriso cruel de Andréia e a sensação de ser descartada como lixo. Deu um gole de água, a sua mão agora firme. Encontrou o olhar dele e pela primeira vez ele viu a semelhança familiar na firme determinação dos seus olhos. Consegues, disse Clara, a sua voz clara e forte. Tens a minha permissão. Damião Vasques deu um aceno lento e deliberado. Era o aceno de um general a quem tinha sido dada a ordem de avançar. Excelente! Agora vamos falar sobre a empresa fantasma que ele registrou nas Ilhas Canárias há 3 anos, aquela que ele pensa que ninguém sabe. A história de Clara te comoveu? Se queres ouvir mais contos de reviravoltas incríveis e justiça definitiva, não te esqueças de carregar nesse botão de gosto. Partilha este vídeo com alguém que precise de o ouvir e subscreve o canal. O teu apoio ajuda-nos a trazer mais histórias como esta. O confronto final. A execução da verdade. Mateus Aguiar estava a desfrutar dos despojos da sua nova vida. Com Clara fora, Andréia tinha se mudado para a cobertura, a sua influência a estender-se como uma era invasora, a substituir o gosto elegante de Clara por algo mais moderno e ostentoso. No seu escritório, sentia-se intocável. Acabara de garantir um financiamento maciço para uma nova fusão tecnológica, um acordo que o tornaria uma lenda no mundo do capital privado. O divórcio era uma chatice menor, uma ponta solta a ser amarrada. Ele e o seu advogado, Dr. Vitor Matos, estavam sentados no escritório de vidro de Matos, com vista para a Avenida da Liberdade. O que é que há de novo? Perguntou Mateus, agitando o líquido âmbar no seu copo. Já desistiu? Ainda não. Recebi uma carta esta manhã. Ela contratou um advogado, disse Matos, deslizando um pedaço de papel sobre a sua secretária. O papel timbrado era simples, quase arcaico. De Vasques, advogado? Mateus semicerrou os olhos. Vasques? Nunca ouvi falar dele. Algum velhadas? Provavelmente um amigo da família, semi-reformado. Estamos a pedir divulgações financeiras preliminares. Procedimento padrão. Enviaremos o básico, os extratos falsificados que preparamos. Ele exigirá um pouco mais, e nós chegamos a um acordo por um pouco mais da nossa oferta inicial para que ele fique bem. Estará fora da tua vida num mês, disse Matos com um gesto de mão. Bom, disse Mateus, dando um gole satisfatório no seu uísque. Quanto mais cedo, melhor. Quero fechar esta fusão e simplificar a minha vida antes do fim do mês. Ele não fazia ideia de que, a centenas de quilômetros de distância, num centro de dados seguro e insonorizado, num discreto subúrbio de Setúbal, a equipa de Damião Vasques já estava anos-luz à frente das divulgações preliminares. Damião não jogava pelas regras padrão porque sabia que homens como Mateus nunca o fariam. Ele operava sob o princípio de que a verdade está sempre lá. Só tens de saber como ouvir o silêncio. O seu contabilista forense principal, um homem tranquilo chamado Bernardo, um gênio na navegação dos fantasmas digitais do dinheiro escondido, disse a Damião através de um link de vídeo seguro. Ele é arrogante. Mateus Aguiar usa encriptação de primeira linha para os seus servidores principais, mas ele tem um servidor secundário e pessoal no Panamá. Ele pensa que é o recreio privado dele. É lá que ele guarda os livros de verdade. Durante 2 semanas, a equipa de Bernardo trabalhou com uma meticulosa precisão legal. Subpoenaram empresas de alojamento de servidores, cotejaram registros IP com os registros de viagem de Mateus e reconstruíram um rastro digital. Encontraram o servidor fantasma e nele encontraram o verdadeiro Mateus Aguiar. Era muito pior do que simplesmente
ocultar ativos conjugais. Mateus estava a executar um esquema clássico de inflação e venda, pump and dump, dentro do próprio acordo de fusão da sua firma. Ele estava a utilizar uma rede de empresas fantasma offshore, as mesmas que usou para esconder o seu dinheiro de Clara, para inflacionar artificialmente o valor das ações da empresa tecnológica mais pequena. Assim que a fusão fosse anunciada, ele e um pequeno círculo de co-conspiradores planeavam vender as suas ações, lucrando centenas de milhões, enquanto a empresa-mãe e os seus investidores ficariam com um ativo maciçamente sobrevalorizado e, em última análise, sem valor. Não era apenas pouco ético, era um crime de fraude de valores de nível federal. Damião Vasques sentou-se no seu estúdio, lendo o relatório da equipa de Bernardo. O seu rosto permaneceu impassível, mas um fogo frio ardia nos seus olhos. Mateus não era apenas um marido infiel, era um criminoso comum vestido com um fato feito à medida. Isto mudava o jogo por completo. Entretanto, Clara estava a experimentar a sua própria transformação. Damião insistiu que estivesse envolvida em cada passo. Fê-la sentar-se nas reuniões, explicando-lhe as complexas estruturas financeiras em termos simples e claros. Queria que ela entendesse a profundidade do engano de Mateus, não só emocionalmente, mas intelectualmente. Ele também designou um associado júnior, um jovem brilhante chamado Bernardo, para trabalhar com ela, organizando os seus registros pessoais, velhos e-mails, álbuns de fotos com datas e itinerários de viagem. Cada peça da vossa vida juntos é um fio, explicou Bernardo. O Sr. Vasques acredita em tecer uma tapeçaria completa. Mateus dirá que tu não contribuíste em nada. Nós provaremos que tu foste a estrutura completa do sucesso dele, fazendo com que tudo o que ele construiu seja propriedade conjugal. Lentamente, o nevoeiro da vitimização começou a desvanecer-se de Clara. Ela encontrou velhos e-mails nos quais tinha dado a Mateus conselhos sobre um cliente difícil, notas que tinha tirado que o ajudaram a preparar-se para uma apresentação importante. Fotos deles em eventos que ela tinha organizado sozinha para impulsionar a carreira dele. Ela não era uma parasita. Era uma sócia não remunerada sem crédito. O aborrecimento que tinha sido uma dor surda agora afiou-se até se tornar num ponto fino e perigoso. Ela já não estava a lutar apenas por dinheiro, estava a lutar pela sua história, pela sua identidade. Uma tarde, Bernardo trouxe-lhe um novo arquivo. Estamos a preparar-nos para as declarações. O Sr. Vasques quer que tu revejas isto. Era um perfil psicológico e financeiro completo de Andréia Soares, as suas dívidas universitárias, o seu histórico em redes sociais, a sua ambiciosa trajetória profissional, as suas relações anteriores com homens ricos e poderosos. A equipa de Damião não tinha deixado pedra sobre pedra. Por que é que precisamos de tudo isto? Perguntou Clara, sentindo-se um pouco tonta. O Sr. Vasques diz que para derrotar um inimigo tens de entender o que eles realmente querem, disse Bernardo. Mateus quer poder. O Sr. Vasques acredita que Andréia Soares só quer o que esse poder lhe pode comprar. Estava a formar-se um plano, não apenas uma estratégia legal, mas um desmantelamento completo e total. Mateus e Matos estavam a preparar-se para um acordo de divórcio. Damião Vasques estava a preparar-se para uma guerra em todas as frentes. A queda no depoimento. A declaração estava programada para ter lugar numa sala de conferências neutra, num escritório de advogados no centro. A sala foi concebida para ser estéril e intimidante. Uma mesa longa e polida, cadeiras desconfortáveis
e uma única câmara que não pestanejava no canto. Mateus Aguiar chegou com Vitor Matos, ambos os homens com um ar confiante e descontraído, como se estivessem de passagem para um almoço de celebração. Mateus exibia um sorriso de suficiência que nunca abandonou o seu rosto. Viu Clara sentada do lado oposto da mesa e deu-lhe um aceno que era condescendente e compassivo ao mesmo tempo. Ela parecia diferente. O seu cabelo estava preso num estilo profissional e usava um vestido azul escuro, simples, mas impecavelmente ajustado. Havia uma quietude nela que ele não reconhecia. Ao seu lado, sentou-se um homem de meia-idade com um aspecto insípido, que se apresentou como Bernardo. Mateus assumiu que era o seu advogado principal. Matos inclinou-se para Mateus. Vês? Nem sequer o advogado principal compareceu. Enviou um júnior. Eles não estão a levar isto a sério. Estaremos fora daqui em 2 horas. O estenógrafo do tribunal juramentou Mateus. Bernardo começou com uma série de perguntas fundacionais, simples, sobre a sua carreira, os seus rendimentos e a linha de tempo do seu casamento. Era padrão, e Mateus respondeu com facilidade praticada, ocasionalmente olhando para Matos em busca de um aceno de aprovação. 1 hora depois da declaração, a porta da sala de conferências abriu-se silenciosamente. Damião Vasques entrou. Não fez barulho, simplesmente tomou assento numa cadeira contra a parede traseira, fora da linha de visão de Clara, mas à vista direta de Mateus. Abriu uma pasta encadernada em couro e começou a ler como se fosse simplesmente um observador. O fluxo de Mateus interrompeu-se por um segundo. Ele olhou para Matos, que encolheu os ombros igualmente perplexo. Quem era este velho? Bernardo continuou com as suas perguntas, mas agora começaram a mudar sutilmente. Senhor Aguiar, passemos aos seus ativos corporativos. Pode enumerar para o registro todas as entidades, empresas holding ou veículos de investimento nos quais tem uma participação de controlo, seguindo as instruções de Matos. Mateus enumerou as principais empresas nacionais, aquelas que já eram de domínio público. Omitiu convenientemente a rede de empresas fantasma no estrangeiro. Isso é tudo, disse com finalidade. Tenha certeza, senhor Aguiar? Perguntou Bernardo com calma. Está sob juramento. Sim, tenho a certeza, espetou Mateus irritado. Foi então que Damião Vasques fechou a sua pasta com um suave clique. O som pareceu ressoar na sala silenciosa. Ele pôs-se de pé e caminhou lentamente para a mesa, colocando a pasta em frente a Bernardo. Acenou a Clara um breve gesto tranquilizador, antes de dirigir a sua atenção a Mateus. Os seus olhos cinzentos eram como pedaços de gelo. — Senhor Bernardo, se me permite, disse Damião, a sua voz tranquila, mas a dominar toda a sala. Matos eriçou-se de imediato. — E o senhor, quem é? Exigiu Matos. Damião Vasques. Co-conselheiro? Não, respondeu Damião, o seu olhar nunca abandonando Mateus. O nome finalmente foi reconhecido por um sócio júnior da firma de Matos, sentado no canto, cujos olhos se arregalaram com um horror incipiente. Freneticamente, começou a escrever no seu telemóvel. Damião Vasques passou uma página na pasta. Senhor Aguiar, eu só tenho algumas perguntas para esclarecer. Em 12 de maio do ano passado, esteve nas Ilhas Canárias. É correto? Mateus congelou. Foi uma viagem de férias. De facto, disse Damião suavemente. E as suas férias incluíram uma visita aos escritórios da Investimentos Titã Global. O rosto de Mateus empalideceu. Titã era a sua principal empresa fantasma, a peça central de todo o seu império financeiro oculto. Não me lembro. Talvez isto refresque a sua memória, disse Damião, deslizando um documento sobre a mesa.
Era uma foto de vigilância de alta resolução de Mateus a sair de um edifício específico com uma pasta na mão. Oh, isto! Deslizando o outro. Era o documento de constituição da Investimentos Titã Global, assinado por Mateus Aguiar. Matos pôs-se de pé num salto. Objeção! De onde é que tirou isto? Isto é assédio inadmissível. Damião nem sequer olhou para ele. Olhou para o estenógrafo do tribunal. Por favor, anote para o registro que o Sr. Matos se opõe a uma pergunta sobre um documento que o seu cliente assinou sob o seu próprio nome. Depois voltou a olhar para Mateus. Mentir sob juramento, Sr. Aguiar, é perjúrio, é um crime grave. Antes de continuarmos, eu quero dar-lhe uma oportunidade para que emende o seu testemunho anterior no que diz respeito à lista completa dos seus ativos corporativos. Mateus gaguejava, a sua fachada de confiança a desmoronar-se em pó. Olhou para Matos em busca de ajuda, mas o seu próprio advogado estava a olhar para Damião Vasques, o nome agora claramente registrado. Vitor Matos tinha construído a sua carreira intimidando firmas mais pequenas. Agora enfrentava um Leviatã. Damião não tinha terminado. Passemos à fusão pendente com a Tecnoaerodinâmica. A sua firma está a gerir a aquisição, correto? Sim, murmurou Mateus com a garganta seca. E o senhor garantiu pessoalmente a estabilidade financeira e a valorização da Tecnoaerodinâmica aos seus investidores. Claro, é uma empresa sólida. E é? Perguntou Damião, a sua voz enganosamente suave. Deslizou outro documento sobre a mesa. Era um gráfico complexo, uma rede de transações que mostravam dinheiro a fluir da Investimentos Titã Global e outras duas empresas fantasma ligadas, comprando vastas quantidades de transações da Tecnoaerodinâmica durante os últimos 6 meses, triplicando artificialmente o seu preço de mercado. Pode explicar esta rede de compras, Sr. Aguiar? Aquelas que parecem estar a sustentar o valor da empresa, mesmo antes de a sua firma a adquirir por um preço inflacionado, porque se parece muito com um fraude de valores para a Comissão Nacional do Mercado de Valores, e eles tendem a estar muito interessados em tais coisas. A sala estava completamente em silêncio. Mateus Aguiar ficou a olhar para o gráfico, o sangue a escoar-lhe do rosto. Isto não era uma declaração de divórcio, era uma execução. Ele não estava apenas a perder o seu dinheiro, estava a perder a sua liberdade. Damião inclinou-se ligeiramente para a frente. A minha sobrinha Clara tem passado por grande angústia. Estamos aqui hoje para discutir uma divisão justa e equitativa dos ativos conjugais, todos eles. E eu encontro-me num estado de espírito muito generoso. Assim, por um momento, vamos esquecer a comissão. Vamos esquecer o Ministério Público e vamos falar francamente, o senhor, eu e o senhor Matos, sobre como seria um acordo verdadeiramente generoso para Clara. Tirem o vosso tempo, temos o resto do dia. Mateus olhou para a evidência condenatória sobre a mesa, o olho que não pestanejava da câmara, e depois o olhar frio e inabalável do homem que acabava de desmantelar sistematicamente todo o seu mundo em menos de 10 minutos. Ele estava encurralado, completa e totalmente. O acordo de rendição. A declaração foi um massacre. Quando chamaram Andréia Soares, ela entrou com o mesmo pavoneio confiante que Mateus. Tinha sido instruída a retratar Clara como uma esposa esbanjadora e emocionalmente instável, que não participava em nada. Damião permitiu-lhe fazer o seu discurso ensaiado. Deixou-a mentir sobre a linha de tempo do seu caso com Mateus. Deixou-a pintar a sua imagem interesseira. Depois, com calma, apresentou as suas próprias provas.
cópias dos extratos de cartão de crédito dela que mostravam presentes luxuosos de Mateus que remontavam a 2 anos. Folhas de hotel das suas viagens de negócios reservadas com um cartão corporativo ligado a uma das empresas fantasma de Mateus. E mensagens de texto que ela e Mateus trocavam, onde discutiam abertamente o seu plano de ocultar ativos da sua futura ex-esposa. O testemunho de Andréia desmoronou-se numa série patética de "eu não me lembro" e "não tenho a certeza", quando Damião lhe apresentou um e-mail no qual ela discutia o acordo da tecnoaerodinâmica com Mateus. Gabando-se do monstruoso dia de pagamento que teriam, ela invocou o seu direito da quinta emenda contra a autoincriminação. O dano já estava feito. Ela não era apenas uma amante, era uma co-conspiradora. Naquela noite, um atordoado Vitor Matos pediu uma conferência de acordo imediata. A bravata tinha desaparecido, substituída pelo pânico silencioso de um homem cuja carreira passava à frente dos seus olhos. Encontraram-se não numa sala de conferências estéril, mas no estúdio tranquilo e imponente da casa de Damião Vasques. Mateus parecia um fantasma. Não tinha dormido. O homem que tinha entrado na declaração, um mestre do universo, agora parecia um animal encurralado. Andréia não estava com ele. Muito bem, Vasques. Começou Matos com a voz tensa. O que é que o senhor quer? Damião sentou-se atrás da sua secretária, com Clara sentada ao seu lado. Ela já não era uma espectadora, era uma sócia neste julgamento. O que eu quero, senhor Matos, é irrelevante, disse Damião com calma. O que a minha cliente tem o direito de obter é o que estamos aqui para discutir, e o que ela tem o direito de obter é uma metade completa e total de um patrimônio conjugal que, segundo a estimativa conservadora do nosso contabilista forense, está avaliado em aproximadamente 94 milhões de euros. Não os míseros 3 milhões que o senhor declarou. Mateus engasgou-se. 94? Isso é loucura? Essa é toda a minha fortuna. Tudo o que eu construí. É tudo o que nós construímos? E tu usaste-o para cometer crimes federais? Disse Clara, a sua voz firme e clara. A franqueza da sua acusação deixou Mateus em silêncio. Damião deslizou uma pasta meticulosamente preparada sobre a secretária. Este é o acordo de liquidação. Não é uma negociação. É uma declaração de facto. Matos abriu-a. Os seus olhos arregalaram-se ao ler os termos. O título do apartamento de cobertura em Lisboa seria transferido para Clara Beirão, livre de ônus. A coleção de arte completa, avaliada independentemente em 12 milhões. A casa de praia de Sitges, mantida como referência de Jet Set. Um acordo em dinheiro de 35 milhões de euros a ser transferido das suas contas conhecidas num prazo de 72 horas. Mateus assumiria todas as dívidas conjugais, incluindo a hipoteca do apartamento em Cascais. Um acordo de confidencialidade permanente e irrevogável que o impediria de falar pública ou privadamente sobre Clara ou a sua família. Isto é impossível, gaguejou Matos. Isto arruiná-lo-ia. Ele ficaria sem nada mais do que dívidas e a sua participação numa empresa que está prestes a ser investigada. Esse é um resumo astuto, disse Damião com voz monótona. Também é a única alternativa à opção B. Opção B? Perguntou Mateus, a sua voz apenas um sussurro. Damião pegou numa segunda pasta, muito mais fina, da sua secretária. Estava sem marca. A opção B é bastante simples. O senhor rejeita este acordo. Nesse caso, amanhã às 9 da manhã, uma cópia completa dos nossos achados, as contas offshore, a evidência de perjúrio, todo o esquema de inflação e venda, completo com os e-mails que o corroboram,
será entregue à divisão de conformidade da Comissão Nacional do Mercado de Valores e ao Ministério Público. Os seus ativos serão congelados a aguardar uma investigação federal. A sua firma o despedirá, os seus investidores o processarão, e o senhor Matheus Aguiar, muito provavelmente, trocará os seus fatos feitos à medida por um macacão de cor laranja emitido pelo governo. Ele deixou que as palavras pairassem na sala silenciosa. O senhor perderá tudo de qualquer maneira, concluiu Damião. A única diferença é que, com a opção A, o senhor mantém a sua liberdade. É, por qualquer medida, um acordo extraordinariamente generoso. Tem 1 hora para decidir. Matheus olhou para os papéis, a sua mente acelerada. Era cheque-mate. Damião Vasques não só tinha chegado ao jogo com uma estratégia melhor, ele tinha virado todo o tabuleiro. Tinha usado a lei não como uma ferramenta de negociação, mas como uma arma de destruição absoluta. Toda a astúcia de Matheus, a sua crueldade, as suas contas ocultas, eram apenas munições que Damião tinha voltado contra ele. Olhou para Clara. Realmente olhou para ela pela primeira vez em anos. Viu não a esposa dócil e de apoio que ele tinha decidido descartar, mas uma mulher formidável, com olhos de aço. Ele tinha picado um urso a dormir, apenas para descobrir que ele estava a aguardar a entrada para a toca de um dragão. Os seus ombros curvaram-se numa derrota total. O seu império tinha se ido. A sua reputação estava destroçada. O seu futuro era um buraco negro de dívidas e desgraça. Eu vou assinar, grasnado, as palavras com sabor a cinza na sua boca. Vitor Matos, com um aspecto pálido, simplesmente acenou, já a calcular como se distanciar do seu, agora tóxico cliente. Damião empurrou uma caneta sobre a secretária. Uma sábia decisão. Enquanto Matheus assinava o seu império, Clara não sentiu euforia nem alegria, apenas uma tranquila e profunda sensação de justiça. Não se tratava do dinheiro, tratava-se da verdade, tratava-se de reclamar a década que ele tinha tentado apagar. Ele não só tinha perdido um caso de divórcio, tinha sido pesado, medido e encontrado deficiente por um poder que nunca poderia ter compreendido. A nova autora. As semanas que se seguiram à conferência de acordo foram estranhamente tranquilas. O cataclismo da queda de Matheus Aguiar não aconteceu com um rugido trovejante, mas com a silenciosa e progressiva finalidade de uma maré crescente. Clara soube das notícias, não por um telefonema triunfante do seu tio, mas em gotas e sussurros dos círculos sociais que outrora tinha habitado. Uma chamada de uma antiga amiga, a sua voz a pingar falsa preocupação, mencionando que Matheus tinha se demitido abruptamente da firma. Um pequeno e seco artigo na secção financeira online sobre o colapso da fusão da Tecnoaerodinamia, citando complicações internas imprevistas. A notícia foi desinfetada, limpa dos seus detalhes condenatórios por advogados corporativos, mas a mensagem era clara. Matheus estava fora, foi apagado. Depois veio o final patético daquele capítulo da sua vida. Inês ligou-lhe, a sua voz uma mistura de pena e desgosto. Andréia Soares tinha sido vista no aeroporto a embarcar num voo para Londres. Um conhecido mútuo tinha relatado que ela tinha deixado Matheus com uma nota concisa e levado com ela um relógio que ele lhe tinha oferecido. Um presente de despedida que aparentemente sentia que tinha merecido. Ele tinha trocado todo o seu reino pela lealdade fugaz de uma mercenária e no final ficou sem nada mais do que dívidas e o eco vazio da sua própria arrogância. Clara não sentiu o formigueiro da vitória, nem a onda de prazer vingativo. Só houve uma profunda e sombria sensação de encerramento.
A guerra tinha terminado. O fantasma que a tinha perseguido foi exorcizado. O seu primeiro ato de recuperação foi regressar à cobertura. Entrar pela porta com as chaves a parecerem pesadas e estranhas na sua mão foi uma experiência surrealista. O espaço ainda estava cheio dos fantasmas da sua vida passada. Os móveis estéreis e modernistas de Andrea, todos cromo e couro preto, sentiam-se como um insulto à casa que Clara tinha curado com tanto amor. Durante um dia, ela simplesmente caminhou pelos quartos silenciosos, a tocar nas bancadas de mármore frio, a olhar para a extensa cidade que outrora se sentiu como o seu trono partilhado. Já não era um lar. Era um museu de uma vida que já não existia. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Contratou uma equipa de mudanças com uma simples instrução. Levem tudo o que não estiver pregado. Doem os móveis. Vendam os aparelhos eletrônicos. Quero o espaço vazio. Ela não os viu trabalhar. Em vez disso, foi ao seu armazém, um lugar que não visitava há anos, e desenterrou um grande baú empoeirado. Dentro, protegidos por tecido, estavam os seus velhos materiais de arte. O familiar cheiro penetrante a terebentina, óleo de linhaça e carvão velho encheu os seus sentidos e sentiu-se como respirar pela primeira vez numa década. Quando regressou à cobertura, era uma casca vazia e cavernosa. A luz do sol filtrava-se através dos janelões do chão ao teto, iluminando motas de pó que dançavam no ar. No centro da vasta e vazia sala de estar, ela desenrolou uma tela, montou um cavalete e começou a pintar. No início, as suas mãos pareciam desajeitadas, a sua mente vazia. Mas depois, algo se libertou. Toda a dor, a traição, a raiva e a lenta esperança dos últimos meses derramaram-se dela. Ela pintou com uma intensidade febril, perdendo a noção do tempo, esquecendo-se de comer, esquecendo-se de tudo exceto as cores e as formas que se formavam à sua frente. Ela não estava apenas a pintar um quadro, estava a reconstruir uma alma. O apartamento de cobertura, a casa de Sitges, a coleção de arte que Mateus tinha visto como meros ativos numa folha de cálculo, ela vendeu-os todos. Foi um desmantelamento sistemático do seu passado, uma purificação pelo fogo. Trabalhou com uma equipa de assessores financeiros recomendados por Damião, a sua própria equipa, e encontrou uma profunda e surpreendente satisfação no trabalho. Já não era uma beneficiária passiva da riqueza, era a sua administradora inteligente e decidida. Com o imenso capital que agora comandava, ela não se retirou para uma vida tranquila de luxo. Ela avançou para os seus sonhos. Encontrou um belo edifício abandonado no bairro Alto, uma antiga fábrica têxtil, com uma luz incrível e tetos altos. Ela despejou a sua energia e recursos na sua transformação, não só a gerir os decoradores, mas a dirigir os arquitetos e empreiteiros. Estava a construir algo que era total e completamente seu. Chamou-lhe Galeria Beltrán. O seu próprio apelido, aquele que a viu nascer, estava gravado em elegantes letras de aço junto à porta. A noite da inauguração foi um sucesso retumbante. O espaço estava vivo, cheio da energia vibrante e pulsante da cena artística de Lisboa. Críticos, colecionadores, artistas e amigos misturavam-se, as suas vozes um zumbido alegre sob os tetos altos. As paredes estavam cobertas, não com os investimentos frios e calculados que Mateus tinha preferido, mas com o trabalho audaz e apaixonado de artistas emergentes, as mesmas pessoas que ela queria defender. Clara moveu-se no meio da multidão, uma taça de champanhe na mão, sentindo uma embriagadora sensação de presença.
As pessoas não a cumprimentavam como a esposa de Mateus Aguiar. Cumprimentavam-na como Clara Beirão, a visionária fundadora da galeria. Os parabéns não eram por uma festa bem-sucedida que ela tinha organizado, mas por um triunfo profissional e artístico que ela tinha orquestrado. Ela viu Inês do outro lado da sala a levantar uma taça na direção dela com um sorriso radiante e com lágrimas nos olhos. Viu Bernardo, o jovem associado da equipa do seu tio, a olhar à sua volta com genuína admiração. Mas foi numa tranquila alcova, a olhar para uma tela abstrata, particularmente vistosa, onde encontrou o homem que tinha tornado tudo possível. Damião Vasques estava com as mãos entrelaçadas atrás das costas, parecendo mais um professor orgulhoso, a observar uma aluna estrela do que como um titã corporativo. Estava a observá-la, um raro e suave sorriso no seu rosto. Nunca poderia ter feito isto sem o Senhor, disse Clara, com a voz embargada por uma emoção que era mais profunda do que a simples gratidão. O Senhor devolveu-me a minha vida. Damião desviou o seu olhar dela para a arte na parede. Eu não concordo, disse a sua voz tranquila e comedida. Mateus Aguiar tomou uma refém. Eu simplesmente lhe forneci a chave da cela. Eu abri-te uma porta, Clara. Foste tu que tiveste a coragem de caminhar através dela e construir tudo isto. Ele fez um gesto para o próspero e bonito espaço que ela tinha criado. Isto, disse, não tem nada a ver comigo. Isto não é o resultado de uma vitória legal. Isto é o resultado da tua resiliência, do teu talento e da tua vontade. A tua mãe sempre disse que tinhas um fogo dentro de ti. Tu apenas deixaste que a sombra de outra pessoa o atenuasse por um tempo. Ele colocou uma mão no seu ombro, um gesto de profundo respeito. Eu estou orgulhoso de ti, não por teres ganho uma luta, mas por te lembrares de quem estavas destinada a ser o tempo todo. As suas palavras assentaram no seu coração uma verdade poderosa e validante. Ele não tinha sido apenas o seu vingador. Tinha sido o seu mentor, forçando-a a ver a força dentro de si mesma. Mais tarde naquela noite, muito depois de o último convidado ter saído, Clara ficou sozinha no centro da sua galeria silenciosa. A luz da lua filtrava-se através dos grandes janelões da frente, projetando longas sombras no chão. Olhou para o seu reflexo no vidro escuro. Uma mulher de pé, rodeada de arte e beleza, a arquiteta do seu próprio mundo. Mateus tinha tentado convertê-la numa nota de rodapé na sua história. Em vez disso, ela tinha se tornado a autora da sua própria epopeia. Já não era uma vítima, já não era uma esposa, já não estava definida por ninguém mais do que por si mesma. Era Clara Beirão, e enquanto dava uma respiração profunda e purificadora, sentiu uma sensação de paz a pousar sobre ela. Uma paz nascida não da vingança, mas de uma recuperação profunda e vitoriosa. O seu quadro já não estava vazio. Era vibrante, cheio de vida e completamente seu. Não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias incríveis. E conta-nos nos comentários: achas que Mateus obteve o que merecia?